Boa noite. Tá me ouvindo aí? Tá ouvindo? Tem gente lá já. Ô, Ednilson aqui. Chamou. Boa noite, senhor Ednilson. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Tudo bem, Ednilson. Ruel? Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Aproveitando, Ednilson, falar com você, se quinta-feira dá para a gente começar às 8 horas. Sim, não tem problema. Tá, eu Não, mando no grupo só para não esquecer. Combinado. Ok, obrigada. Obrigado a você. Deixa eu fazer uma... Tá gravando? Não esqueça. Aqui, ó. Uhum. Foi bom você falar. É. Bom, a gente está na hora. A gente vai começar. Nós vamos fazer a nossa prece para a gente começar. E vamos pedir a Grace. Você faz a prece para a gente? Nossa, o Ednilson podia falar aqui também. Não, você. Bem, gente, mais uma vez, né? Prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje, eu até estou bastante emocionada que hoje eu assisti uma aula nossa gravada do nosso grupo de doutrina e um dos nossos companheiros deu um depoimento tão bonito que depois, se tiver um tempinho, eu vou comentar com vocês. Então, eu fiquei bastante feliz e pensando como vale a pena nós estarmos aqui, nós estamos em busca de conhecimento, estudando a doutrina espírita, né? E como é perceptível em nós mesmos esse benefício que acontece. Depois da prece, eu vou comentar com vocês o que aconteceu com esse nosso amigo, né? Então, vou convidar a todos nesse momento para nós fecharmos os nossos olhos e levarmos nossos pensamentos até Deus, nosso Pai. Então, com nossos corações plenos de gratidão, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em busca de conhecimentos, estudando a doutrina espírita e, consequentemente, nos melhorarmos como seres humanos, sermos mais fraternos. E rogamos, então, a Deus, nosso Pai, aos bons espíritos, à nossa Mãe Santíssima, a Jesus, nosso mestre, irmão, e aos nossos companheiros espirituais que são responsáveis por esses trabalhos, que abençoe esse nosso momento, que higienize os nossos lares, que traga a todos discernimento, para que nós possamos ter clareza nos estudos e possamos colocá-los em prática. Abençoe, Senhor, nossos propósitos de melhora e que, em seu santo nome, nós possamos iniciar a aula dessa noite. Que assim seja. Você quer já falar? Posso falar?
pode, deixa eu sair daqui. Todo mundo. Bem, gente, eu queria falar com vocês o seguinte: estamos falando sobre saúde, doenças de saúde, e teve no curso de doutrina aqui do nossa Casa Espírita aqui em São Paulo, e teve um amigo nosso que ele é médico, estuda conosco já há mais de 3 anos, aliás, e ele foi fazer uma participação, já que o assunto era saúde e doença, e ao final do curso ele fez um depoimento tão bonito, ao final da fala dele, que ele colocou o seguinte, compartilhando com vocês, que ele conheceu a doutrina espírita em 2019, e 2020 começou a fazer curso conosco, logo iniciou a pandemia, né? E ele falando o quanto ele, como médico, que era até meio cético e tudo mais, o quanto ele melhorou em relação aos pacientes dele, o quanto ele se via assim, mais humano, olha, os próprios outros médicos, sem crítica, sem julgamento, né? E ele falou uma coisa tão bonita, que nós falamos uma vez sobre a questão de todos nós sermos médios, e que André Luiz nos informa nos livros do Mensageiro que os médicos, particularmente, eles são todos, mesmo aqueles que não acreditam, que são ateus, são céticos, que são imensamente ajudados. Mesmo porque o maior dom que nós temos é a nossa vida, né? E então, todos os médicos são muito ajudados. Então, independente de acreditarem ou não, são muito intuídos. Então, ele comenta que aqueles que se põem minimamente em condição, que se colocam à disposição do plano espiritual, que apenas fale, conduza minhas mãos, faça uma prece, o quanto são imensamente ajudados. E esse amigo falou que ele percebeu que a partir de quando ele começou a fazer uma prece antes de ir para os hospitais, só trabalha no hospital, e que o quanto ele tem um olhar diferente para os pacientes, né? E que muitas vezes, muitas ações, situações difíceis que ele se vê durante cirurgias, que ele percebe com clareza agora. É bonito, ele se emociona na fala, ele fala, eu sinto que eu fui ajudado. Alguém, eu não sei exatamente quem, alguém me ajudou. Mas ele fala com tanta emoção, e aí eu trago, e aí ele comentando sobre essa mediunidade intuitiva, a percepção. Então, fica muito claro para todos nós, né, o quanto nós realmente somos médios, com mais ostensivos, como a mediunidade mais aflorada, mas, de qualquer forma, todos nós somos intermediários entre nós, os encarnados e os desencarnados, o plano espiritual, né? Então, meus amigos, eu trouxe isso para vocês, que depois até eu vou mandar um videozinho para que é realmente emocionante a gente perceber a melhora, né? Como que eu sempre pergunto nos nossos grupos, qual o impacto que faz a gente conhecer o Evangelho, conhecer as coisas espirituais, né? Que impacto faz na nossa vida? Será que nós estamos nos tornando melhores? Ou será que a gente vai, estuda, só intelectualiza, compreende, né? Ou se de fato nós estamos tendo um impacto positivo na nossa vida e isso está fazendo com que nós nos modifiquemos. É isso, meus amigos. Então, somos médios, sim, e quando a gente se coloca à disposição do plano espiritual, é perceptível a ajuda espiritual que chega até nós. Ok, então vamos lá. A gente, então, na semana passada, nós fizemos, vocês lembram, um adendo, né? A aula quase toda foi um adendo, e nós falamos do processo da prece na anterior, e como mostramos que a prece tinha um processo de evolução, nós queríamos também falar da evolução
do ser humano e algumas características que são assim inovadoras no sentido de compreensão, porque são relacionadas à espiritualidade nos dias mais atuais, né? Vamos dizer assim, nos últimos 30, 40 anos, que a Joana começa a trazer, 20 e poucos anos, trazer essa questão da psicologia para dentro da doutrina espírita. Mas é importante a gente entender isso, é importante a gente poder estudar isso, porque isso faz muita diferença em nossas vidas. E hoje, como falamos na aula passada, no finalzinho, a gente vai entrar num novo tema, né? E eu já vou abrir aqui. Eu já vou abrir aqui para nós. Então, hoje nós vamos falar da aula 16, e a aula 16 é sobre o tema 7 e o 8. Eles estão juntos, né? Porque é sobre mediunidade. Então, nós vamos olhar a classificação da mediunidade. E a classificação da mediunidade, ela tem duas grandes classes e vários tipos de mediunidade que estão dentro dessas classes. A primeira classe é de efeitos físicos e de efeitos inteligentes. Quando a gente fala efeito físico inteligente, a gente que já é médio, mesmo quem não é, quem já estuda a doutrina um pouco, já sabe do que está falando, né? Efeitos físicos relacionados às coisas materiais e efeitos inteligentes relacionados à nossa inteligência, à nossa condição mental, psique, espiritual. E o físico relacionado aos nossos sensível, né? A nossa sensibilidade às coisas físicas. Ok, então vamos lá. E como eu sempre faço, eu coloco o material, a apostila, mas eu faço alguns negritos, porque a gente não fica discutindo toda a apostila, porque tem alguns pontos que são mais importantes, devem ser frisados dentro desse contexto. Então, efeitos físicos. Então, primeiro, é importante ter entendimento claro e abrangente relacionado a dois conceitos usuais à prática espírita. O que é médium, que é um instrumento humano de que se servem os espíritos desencarnados para se comunicarem, e o que é mediunidade, a faculdade psíquica inerente ao ser humano, manifestada em diferentes graus e tipos. Então, médium é toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. E quando ele fala num grau qualquer, pode ser um grau até imperceptível, né? Vamos imaginar aquele médium de efeito físico que percebe que onde ele chega acontecem as coisas, ou ele tem evidência, ele tem audiência, e ele faz psicografia, quer dizer, aquele médium tipo um Chico, tipo outros, que tem uma quantidade de mediunidade ostensiva muito forte, está lá num grau. Mas o grau, vamos dizer assim, em que o médium ele tem a influência espiritual, às vezes ele nem sabe que tem, porque ele nem é espírita, não precisa ser espírita, né? Então ele tem essa influência, ele não percebe, e se percebe, ele acha que é coisa da cabeça dele, mas, de fato, o que Kardec está nos colocando é que todos são médios em um grau qualquer, né? E essa faculdade é inerente ao homem, é inerente à psique do ser humano, né? E não é privilégio, essa é outra coisa importante. Hoje, com mais estudo, com mais busca de informações no meio espírita, é um pouco diferente. Eu que comecei no meio espírita muitos anos atrás, há mais de 40 anos, lá no passado você tinha uma situação que pode ser que até que tenha hoje em dia, em alguma situação muito rara, eu imagino, em de que o médium se acha especial, porque ele é médium, porque ele vai para a casa espírita, vai para uma sala fechada, e ali as pessoas que não são leigas não entendem o que está acontecendo, mas sabem que está falando com os espíritos, e as pessoas procuram os médiuns para que os médiuns deem informação do mundo espiritual. Então, esse tipo de coisa é bem complicado dentro da doutrina espírita. E hoje, dentro do sistema de comunicação que nós temos, da internet, isso se alastrou de uma maneira imensa. Tem um lado positivo, tem um lado negativo. O lado positivo é da espiritualidade, é do contexto. O lado negativo fica por conta do ser humano. Então, quando você entra na internet, você vai ver várias casas no Brasil que fazem psicografia no estilo que o Chico fazia, recebendo mensagens de pessoas que desencarnaram, né? Vocês provavelmente já viram isso.
tem alguns que são famosos, né? E aquele monte de gente. E é interessante, é uma coisa interessante de se ver. E você entende que aquilo é uma coisa positiva para a espiritualidade, para as pessoas e até para o espiritismo. O lado ruim disso é a vaidade, porque nós não temos como escapar da vaidade. A vaidade vamos dizer assim, é a cobra mais sorrateira que existe dos vícios, de todos os vícios, a cobra mais sorrateira é a vaidade, ela pega todo mundo. Então, se você está no holofote, se todo mundo vem falar com você, se você recebe mensagem dos espíritos, passa para as pessoas, todo mundo sai feliz, né? Você aparece na televisão, o seu YouTube tem milhares de... Como que você faz? Né? Então, esse é o lado negativo, que é por conta das pessoas, do ser humano. Mas tem essa coisa muito interessante. E aí, quando você olha para isso tudo acontecendo, tem esse lado de o médium ser colocado numa redoma ou numa condição especial. Mas ele está dizendo bem claro, não é isso. Não é isso. A mediunidade é uma escolha ou é uma missão, né? Escolha no sentido que você está no mundo espiritual e decide, junto com aqueles planejadores, te ajudar com uma mediunidade para você trabalhar. E aí também é uma missão, né? Então, ele diz assim, pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médios. Quer dizer, mais ou menos médio, de maneira meio estranha, mas pode-se dizer que todos têm mediunidade, num grau qualquer. Essa é a melhor maneira de falar, né? Ok. Enquanto faculdade psíquica, a mediunidade acompanha a evolução intelectual e moral do médium. Veja que essa primeira parte aqui é uma introdução, não está falando exatamente de efeitos físicos, está falando da mediunidade em geral. Aqui ele vai começar a separar as coisas, aqui embaixo, tá? Então aqui em cima é geral e aqui embaixo ele começa a separar. Então ele diz, enquanto faculdade psíquica, a mediunidade acompanha a evolução intelectual e moral. Então, ela é uma faculdade psíquica, né, mental, né, e ela acompanha a evolução do ser humano também, do ser humano. Esse manifesta em qualquer plano da vida, físico ou espiritual, como instrumento de melhoria do ser humano. Então, a mediunidade é um dos instrumentos que o ser tem para a sua evolução e também para ajudar o próximo. Assim como você tem o dom de falar, você tem o dom de explicar as coisas para as pessoas, tem o dom de trabalhar numa área social, tem o dom de dirigir uma casa espírita, tem o dom de coordenar uma reunião, 1000 coisas acontecem dentro de uma casa que as pessoas têm que ter um pouco, vamos falar de dom, ou um pouco de capacidade para fazer. A mediunidade também. Então, a pessoa que tem a mediunidade sempre tem que pensar, esta mediunidade era para minha evolução e evolução daqueles, ajudar aqueles que estão à minha volta necessitados desse trabalho. Isso é fundamental. Como instrumento de melhoria do ser humano, entre tantos disponibilizados pelo Criador, que eu acabei de falar alguns, né? A mediunidade pode desenvolver-se gradualmente. Então, necessariamente, a ostensividade da mediunidade e os tipos de mediunidade que o médium pode ter, isso vai ter um processo de desenvolvimento gradual e, às vezes, ao longo das reencarnações sucessivas. Então, às vezes, uma pessoa tem uma mediunidade, vamos dizer assim, uma mediunidade de psicografia, mas psicografa lá umas mensagens, não psicografa livro, quer dizer, um nível mais simples. Mas, se ele faz aquilo como uma missão, ou como ele está fazendo aquilo para o bem, para o seu desenvolvimento, é a parábola dos talentos, né? Pensa na parábola dos talentos, naquele que recebeu um talento. O que acontece, né? E quem que recebeu mais? Então, se você pega aquele talento e você põe ele ao trabalho, para você e para os outros, então você merece, nesta vida ou na próxima, um trabalho maior, né? Como foi dito lá na parábola. Então, a sua mediunidade vai se expandindo. É disso que ele está falando aqui. Então, ao longo das reencarnações sucessivas, ou adquirir a feição de compromisso ou de missão, previsto no planejamento reencarnatório. Então, tem duas coisas. Você desenvolve a sua mediunidade ao longo das reencarnações, mas também alguém pode começar a ter uma mediunidade mais ostensiva porque ele tem o quê? Um compromisso. Né? Um compromisso, aqui a palavra compromisso você pode entender como uma dívida, um resgate, que não chega a ser uma missão. Ele tem um compromisso para resolver
aquela questão dele junto a uma comunidade, junto a pessoas, ou que seja. E também é uma missão para aqueles espíritos, né, já numa condição mais, né, um Chico, um Divaldo e outros tantos que nós temos por aí, e aí os graus mais ou menos não é importante, tá? Então, nesse aspecto, a proposta do Espiritismo é de esclarecer e educar o médium, à luz do conhecimento espírita. Então, aqui ele está dizendo assim, olha, a proposta do Espiritismo é educar a mediunidade dentro daquilo que o Espiritismo tem. E o Espiritismo tem os livros, a codificação, todo o conhecimento do Kardec, daqueles que trabalharam com ele, e dos conhecimentos daqueles que trabalham até hoje, mas tem uma coisa no Espiritismo que eu já tinha dito aqui, que é única. O livro dos médiuns, né? Ou seja, o manual, o guia para os médiuns. Por quê? Porque não tem isso, gente. Isso não existe em nenhum lugar, em nenhuma religião, da maneira como é feita esse processo de codificação, de ordenação que tem no livro dos médiuns. E além do livro dos médiuns, a quantidade de informação que existe dentro do meio espírita, que complementa, que traz detalhes, aqui mesmo nós estamos vendo alguma coisa. Então, você vai ali nas referências que eu coloco, vocês vão ver que depois de cada tema tem lá referências. Vocês vão ver que são vários livros, não é só o livro dos médiuns. Tem o livro dos espíritos, tem o livro de André Luiz, tem o livro de Emmanuel, tem um monte de coisa. Então, isso é uma riqueza imensa para alguém que está na doutrina espírita, que é médium e quer trabalhar com a sua mediunidade. É de uma riqueza enorme. Eu diria assim, se você procurasse na Terra onde é o melhor lugar para um médium trabalhar, desenvolver e estudar e entender a mediunidade, dentro de uma casa espírita que dá curso de mediunidade, com certeza, né? Com certeza. Ok. Aí ele diz assim, em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, então aqui é o Emmanuel, tá? Ó, conforme a feliz expressão de Emmanuel, em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então, é como se dissesse assim, quando nós estamos falando de mediunidade, não só de mediunidade, né? Nós estamos falando de livro dos espíritos, do Evangelho segundo o Espírito, é como se fosse assim, né? Um é a porta, outro é a chave, ou seja, a porta está ali e alguém precisa abrir. Então, o que o Kardec fez? Por que ele é a chave? Porque ele trouxe as informações, por exemplo, lá do Evangelho, e ali você tem as explicações. Então, é a chave no sentido que ela abre as parábolas. O livro dos Espíritos é a mesma coisa. Ele tem as perguntas, os Espíritos dão a resposta, ele entrega para a gente. Quer dizer, a chave de entender o plano espiritual. Livro dos Médiuns, a chave de compreender a relação no intercâmbio com o mundo espiritual, o intercâmbio dentro de uma casa espírita, com a mediunidade, que é um trabalho de estudo, de discussão, de conversa. Tudo isso Kardec nos proporcionou na Sociedade Parisiense, na Sociedade Espírita de Paris, através das reuniões, através da Revista Espírita, onde nós encontramos uma quantidade imensa de trabalhos mediúnicos acontecendo. Então, isso é uma coisa interessante da gente saber. Vamos lá. Agora sim, ó. Efeitos físicos, agora mediunidade de efeitos físicos. Dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis. O que significa efeito sensível? Efeito sensível significa 5 sentidos, ou sentidos de sensibilidade. Então, os nossos 5 sentidos. Então, a mediunidade de efeito físico, ela se traduz por efeito sensível aos nossos sentidos, né? Tais como ruído, porque a gente vai escutar, movimentos e deslocamentos de corpos sólidos, que nós vamos ouvir e vamos ver, né? O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Esse efeito igualmente se produz como qualquer outro objeto, mas sendo a mesa, por sua comodidade, o móvel mais utilizado, a designação de mesas girantes prevaleceu. Então, aqui ele está falando, né, para nós que o mais simples, um dos primeiros, foi o quê? Além do passado, né? Vamos esquecer o passado, vamos pensar na questão do espiritismo. Foi as mesas girantes, lá o caso das irmãs Fox, todo aquele processo que tinha lá nos Estados Unidos, né? E tinha lá em Paris, em outros lugares também. Esse foram como se falássemos assim, olha,
Os espíritos acordaram e começou os efeitos físicos pelo mundo todo. É como se fosse alguma coisa assim. E é mais ou menos isso, né? A espiritualidade diz, olha, vai começar um novo processo no planeta Terra, vamos levar uma doutrina, vamos levar a terceira revelação, e para isso nós precisamos criar um burburinho, né? Um burburinho no sentido de chamar atenção, né? A política é vamos chamar a atenção do povo, e a melhor coisa é efeitos físicos. Efeitos físicos, não tenha dúvida disso. E foi o que foi feito em vários lugares do globo, principalmente na França, onde estava lá quem deveria, né, vamos dizer assim, sair só do seu lado científico e ir para o lado espiritual, que é o nosso Hippolyte, né? Muito bem. A mediunidade de efeitos físicos, muito comum à época de Kardec, abrange uma vasta categoria de fenômenos que pode ser produzido espontaneamente. A revelia do médium. Isso é uma coisa interessante. Eu não sei se todo mundo sabe. Um efeito físico, ele se produz à revelia do médium. A revelia do médium, mas precisa do médium. Mas o médium pode não estar sabendo. Ele nem está sabendo o que está acontecendo. O que é isso aqui que ele está falando? Todo mundo já ouviu alguma história. Eu já ouvi algumas. De pessoas falando que na casa, de repente, as coisas se movimentavam, o chuveiro abria e fechava. Acontecia esses efeitos, alguns efeitos físicos. Mas não tinha ninguém espírita, ninguém era médium, nada disso. E o que acontecia ali? Acontecia que tinha um médium de efeito físico na casa, porque precisa ter. Porque senão não tem efeito físico. Sem médium de efeito físico, a gente vai ver por quê, não tem efeito físico. Então, o que acontecia? A revelia do médium, ele nem sabia que ele tinha a ver nada com isso. Ele estava lá doando, né, os seus fluidos para efeito físico, não sabia de nada, não percebia nada, não tinha noção de nada, e os efeitos aconteciam. Então, isso é a revelia do médium, com a colaboração consciente desse, ou com a colaboração. Então, também tem o caso do médium, que sabe que vai ter o efeito físico, vai fazer um trabalho de efeito físico, e ele colabora conscientemente com o fluido para isso, né? Os médios de efeito físico são fornecedores naturais aqui, ó, ao fluido, ectoplasma, também chamado de força nervosa por Allan Kardec. É um fluido vital, substância considerada um subproduto do fluido cósmico universal. Então, nós já falamos disso lá, lembra lá no perispírito, do fluido cósmico universal, FCU? Então, esse também, esse fluido, né, vital, que é subproduto do FCU, também tem o ectoplasma. E aí, o que acontece? Tudo isso vem de uma fonte só. E o médium que tem essa capacidade de fazer essa doação, às vezes consciente ou inconsciente, ele pode produzir efeitos físicos se ali você tem espíritos que querem ou que precisam ou que, por alguma razão, vão fazer as coisas acontecerem ali da forma física. As manifestações físicas mais simples são os ruídos. Então, os ruídos, os barulhos, né? Mas há muitos outros. E vocês já perceberam uma coisa interessante? Às vezes a gente vê filme, a gente vê algum filme de fantasma, de poltergeist, esses filmes. E é muito comum nesses filmes que as coisas começam com barulho. Parece assim coincidência? Não. Alguém estudou um pouco a coisa para saber que é por ali que sempre começa. Com barulho, fazendo barulho, corrente arrastando, batendo porta, batendo janela. Normalmente esse é a cantinela de um filme desse tipo, né? Que está aqui. Muito bem. As manifestações físicas mais simples são os ruídos, mas há outros: pancadas em móveis, portas ou ecoadas no ar, surgimento, deslocamento, desaparecimento de objetos, né? Sumiu o objeto, escrita direta em papel, parede, pedra, etc. Som e vozes audíveis em determinado recinto. Então, aqui tem uma lista de coisas que podem acontecer por efeito de uma doação de uma substância que aquele espírito, com aquela substância, ele consegue como que fazer uma alavanca ou um objeto que ele vai movimentar algo, uma porta, materializar alguma coisa, encobrir alguma coisa para ela desaparecer, e aí vai. É principalmente nesse caso que se deve temer a ilusão. Aí tá. Já que uma porção de causas naturais pode produzi-los. Então, é aquela história, né? Olha, tem um barulho acontecendo ali, não tem nada, mas tem um barulho, isso é efeito físico. Às vezes não é. Às vezes é alguma coisa que está
um vento, alguma coisa que caiu, alguma coisa que estava se batendo, e a ilusão pode causar problemas sérios nas pessoas, né? Muito bem, vamos lá. A mediunidade de efeitos físicos, né? Então vamos lá. Ambas as modalidades estão totalmente em desuso no meio espírita atual por serem lentas e fastidiosas. Então ele está dizendo assim, que elas vão reduzindo isso que era muito no passado, que é como se fosse assim, a linha de frente, a infantaria chegou. Mas hoje vai se diminuindo determinados tipos de mediunidade, principalmente no meio espírita, já que no meio espírita tem os médios que estudam, que têm uma informação razoável, que trabalham no processo, não há muita necessidade de coisas desse tipo, a não ser por alguma razão específica que eu passei para vocês, né, está no final aqui dos efeitos físicos, que é aquela experiência de School, né, num distrito, não é uma cidade, um distrito lá de Londres. Né? Então ele está dizendo assim, ó, no meio espírita, por ser lenta e fastidiosa, foram substituídas pela psicografia. Claro, a psicografia, a escrita. Para que fazer a mesa girante? Para que botar a cesta de bico lá para escrever, se a pessoa tem uma mão para escrever? Né? Mecânico, semimecânico, totalmente livre, né, do processo mecânico. A pneumatografia ou escrita direta. Então, ele está explicando aqui. É a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Difere da psicografia por ser essa transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita com a mão do médium. Então, você tem a situação da psicografia, que a gente já sabe, o médium escreve. E tem o tipo mecânico, semimecânico e o que é contato vamos falar assim, dos pensamentos do médium e do espírito, né, que vai para o processo de intuição também. E tem a pneumatofonia ou voz direta, já que os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, pode igualmente fazer com que se ouça gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, tanto ao nosso lado como no ar. Então, são duas condições de efeitos físicos que você até tem conhecimento de acontecerem em alguns países, em alguma situação, mas não é mais comum como era no passado, porque a necessidade vai mudando, as pessoas vão evoluindo, vão conhecendo, não precisa, é o que ele está dizendo aqui em cima. Né? Materialização de espíritos e transporte de objetos são fenômenos que surgiram com mais intensidade logo após a desencarnação de Kardec, lá no século XIX, e que foram investigados exaustivamente por cientistas do passado. O cientista britânico William Crookes sistematizou tais fenômenos, sobretudo pela análise das materializações de espíritos Kate King. Se vocês não leram, tem um livro muito pequenininho chamado Fatos Espíritas, que é um livro de toda a experiência que o William Crookes fez sobre materialização, sobre efeito físico. Eu recomendo que quem quiser entender um pouquinho mais, é bastante interessante e tem a história dele. Ele era um cientista, um renomado cientista, né? Envolvido em prêmio Nobel e outras coisas mais. Ok, vamos mais um pouco. Ok, e aí é tão curto, né? Efeitos físicos é só isso. E aí eu passei aqui, como vocês têm as referências que eu falei para vocês, né? O Evangelho, o Livro dos Médiuns, né? Aí tem a Bíblia de Jerusalém, lá diversos tradutores. O Novo Testamento, aqui tem uma indicação, tradução do Haroldo Dutra, tem livro do Chico, do Emmanuel, Missionários da Luz, Os Domínios da Mediunidade, quanta coisa tem de material, além do Livro dos Médiuns, que enriquece o processo de estudo da doutrina espírita e dos médiuns. Quem puder, não deixa de ver isso daqui, que é uma coisa interessante, porque é algo que aconteceu agora, não é agora esse ano, agora nesses últimos 2 ou 3 décadas, aí, eu não sei exatamente quando foi, mas é interessante saber disso aqui. Tá? Ok, vamos um pouquinho. Aqui, nós estamos falando agora dos efeitos inteligentes. Tem efeito físico, basicamente aquilo que nós temos lá, e o que é mais complexo, o que é mais utilizado, e, na verdade, vamos dizer assim, em geral, é o que é utilizado no movimento espírita, são os efeitos inteligentes. Né? Efeitos inteligentes. Então, vamos ver. A mediunidade de efeitos inteligentes ou intelectuais exige maior elaboração mental por parte do médium, que age como um intérprete das ideias transmitidas pelos espíritos. Então, o que é o médium? É o intérprete.
Intérprete no sentido que, dependendo do tipo da mediunidade inteligente, age de uma forma ou age de outra. E nós vamos ver cada tipo como que esse processo se dá, né? Caso o médium não possua boas condições morais, nem bom preparo doutrinário espírita, poderá interferir na mensagem, invalidando-a. Aí 2 pontos. Se não houver afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. Então, ele está dizendo que o médium pode fazer ali uma alteração, né, rasura, o que for. Porém, não exerce influência sobre os espíritos comunicantes, autores das respostas. É apenas um mau intérprete. Então, o que ele está dizendo é assim, olha, o médium pode, né? Dependendo da capacidade do médium, da intenção, do objetivo do médium, e isso a gente já viveu isso, do médium pegar uma mensagem e colocar, isso aqui está vindo de uma fonte tal endereçada a isso. E a gente percebia claramente que aquilo ali o médium estava manipulando para atingir um objetivo pessoal. Isso não é muito comum, mas não é raro, gente. Isso acontece. Porque a gente tem que entender que dentro do processo de relacionamento humano, quando você envolve determinadas coisas como mediunidade, esse tipo de coisa, vai ter o processo que eu acabei de falar aqui da vaidade, do interesse, né, do poder. Tudo isso existe na nossa vida, de todos nós. Esse é o nível espiritual que temos. Então, é preciso uma vigilância constante do médium para ele não se deixar afetar, porque ele está recebendo uma mensagem do espírito X ou Y, as mensagens lindas, maravilhosas e tal, e daqui a pouco ele está abobalhado com aquilo e começa a fazer besteira. Então, esse é um alerta que se faz aqui. Então, os médios de efeito intelectuais e inteligentes, né, faz parte dessa categoria uma variedade de médios. Então, tem vários, né? E eles vão ser destacados aqui, só os mais importantes, que ela está falando aqui no curso, só os mais importantes. Então, começa assim. Quais são? São os médios de intuição e inspiração, de psicofonia, psicografia, audiência e evidência. Então, são 5, né? 1, 2, 3, 6. São 6. É que intuição e inspiração está muito ligado. Mas 6 tipos de mediunidade que ela vai falar um pouco, que vai se falar um pouco sobre isso aqui. Isso tudo reforça, às vezes, conhecimento que vocês já têm, mas faz parte do nosso programa, né? E para quem não tem, também vai se alinhar. Então, o primeiro é o médium intuitivo. Médium intuitivo, antes de eu ler, teoricamente, quase todo mundo é também. Por quê? Porque vamos pensar num médium que não tem mediunidade ostensiva, mas ele é intuído pelos espíritos, independente disso. Por quê? Todo mundo é médium. Esse é o ponto. Então, ele vai ser influenciado e vai ser intuído. A intuição é uma mediunidade, uma das primeiras que aconteceram na humanidade. Por quê? Porque o ser humano, no início da sua jornada, ele não tinha entendimento das coisas, não tinha nada. Ele adorava a natureza, porque para ele aquilo era o poder, aquilo era um tipo de Deus. Então, com o passar do tempo, ele começou a ser intuído por quem? Pelos espíritos que os protegiam, né? Pelos próprios espíritos da natureza, que o intuía determinadas coisas. Ele entendia o que estava acontecendo? Claro que não tinha a mínima noção. Mas o pensamento vinha. E a intuição vinha e ele poderia até pensar que ele pensou aquilo, que ele entendeu aquilo, porque ele não tinha condição de entender essa questão mediúnica. Mas já existia. Assim como todas as pessoas têm intuição. Agora, a intuição, ela pode ser de vários tipos. Quando eu falo todas as pessoas têm intuição, todas as pessoas têm intuição, mas não quer dizer que sejam boas. São intuições. Vamos deixar isso claro para depois falar da segunda parte. Porque intuição, todos os espíritos podem fazer. Um espírito que quer que você faça o mal, ele vai te intuir para aquilo, né? Vai te influenciar para aquilo.
É uma intuição e você recebe vamos falar assim, aquele pensamento junto com o seu, e se ele encontrar algum eco, pronto. Aí o canal... É como se você tivesse... eu falei do rádio da outra vez, mas é como se você estivesse querendo acoplar duas coisas, mas não tem... Eles não têm, não acopla, não dá jeito. Mas quando o médium tem alguma coisa que esse espírito quer, e esse pensamento aqui se reproduz aqui, ele forma como se fosse um canal de comunicação, e aquele médium está propenso a receber aquela intuição, que às vezes não é boa, que o prejudica, e ele não consegue se desligar daquilo, a não ser que ele faça alguma coisa para se desligar daquilo, porque às vezes ele nem quer. Então, é só para dizer, a intuição não significa que ela é uma coisa boa, é uma intuição. Então, por isso, todas as pessoas têm intuição, de vários tipos, em vários níveis espirituais, né? Bom, e ele fala disso. Trata-se de uma faculdade comum a todos os seres humanos, que nele se revela mais ou menos desenvolvida, conforme experiências passadas e atuais. Então, é manifestada na forma de uma ideia ou imagem que cruza o cérebro. É isso que eu estou falando. Cruza, quer dizer, vem as ideias de lá com as ideias daqui do médium e as coisas se cruzam. E quando se cruzam, você como se formasse em você um pensamento mais forte, que você, às vezes, pode falar assim, nossa, que ideia interessante que eu tive. De onde veio essa ideia? Olha, agora eu descobri uma coisa. Olha, eu estou pensando isso agora. E isso é uma alimentação, é uma retroalimentação, uma retroalimentação entre o desencarnado e entre o médium. É a intuição. Agora, quando você fala da intuição num nível mais evoluído, aí é um pouco mais difícil devido à nossa condição. Se vocês lembram, nós fizemos a aula da prece. Tenta relacionar o que nós estamos falando aqui com a prece. Como é que você se liga ao mundo espiritual mais elevado? A gente já entendeu, né? A gente precisa fazer um esforço de se melhorar, de se colocar no nível. Então, você tem os seus pensamentos, o espírito tem os pensamentos dele, e ele vem e faz isso, ó, passa. Você não capta. E ele, por mais que ele se esforce, você não capta. Por quê? Porque você está com o seu pensamento distraído em outras coisas. Você não está focando em algo que ele gostaria que você focasse, que seria bom para você. Então, você, por exemplo, vai fazer uma palestra, vai fazer um estudo, vai participar de uma reunião da Casa Espírita, onde você vai conversar, ou você vai dar opinião, o que seja. Então, você tem que fazer um mínimo de preparo. Não é só chegando e entrando. Não, você tem que fazer um mínimo de preparo. Para quê? Para que a boa intuição chegue. Porque se você faz um preparo, uma prece, se prepara, a intuição vem e encaixa. Aí você fala, nossa, olha que pensamento legal que eu tive aqui. Né? Nós que somos espíritas sabemos, eles estão nos ajudando. Então, dentro de uma reunião mediúnica, depois nós vamos ver isso é muito sutil e é muito interessante. Muitas das vezes, quem faz o processo de orientação ou doutrinação, cada lugar tem um nome, leva um tempo até ele perceber. E, às vezes, se tem alguém familiar junto, no meu caso, eu tinha minha esposa, ela falava, olha, não era você que estava falando, hein? Ela tinha umas coisas assim, você falou de uma forma diferente. Por quê? Porque era uma intuição. Então, você tinha que falar com um irmão, ajudá-lo, e você começava a falar, você joga a palavra e aquilo começa a vir. E você vai falando e você vai construindo. E para você está construindo aquilo. Por quê? Porque na tua mente tem aquele material. Aquele material você tem ali. Mas não, talvez, com aquela fluência que você coloca naquele 1 minuto ou 2 minutos. Por quê? O irmão protetor está trazendo para você. Isso é uma coisa linda dentro de uma reunião mediúnica. E a gente que trabalha em reunião mediúnica vai sempre perceber isso, se a gente estiver atento. Que muitas das vezes, numa reunião, alguém fala, alguém faz uma orientação, e você percebe que tem ali um envolvimento muito maior, que é a intuição. Né? A intuição. Ele diz ainda, em geral, a percepção é muito sutil. Muitas das vezes a gente passa anos, é intuído, recebe a intuição e não se toca que é uma intuição. Né? De forma que, na maioria das vezes, não é valorizada pela própria pessoa. É isso aqui.
Sendo, contudo, amplamente desenvolvida pelo exercício, a intuição é uma ferramenta inestimável do processo evolutivo do indivíduo, assim como na prática mediúnica. Gente, tem coisas na vida que a gente precisa desenvolver. Eu não diria com urgência, porque urgência não é uma boa palavra, mas que a gente deveria se envolver mais e desenvolver, que são coisas que Deus deixou para nós, são recursos tão maravilhosos, e que às vezes a gente não pensa nisso, não se toca, e passa batido. A intuição é uma, mas tem uma outra que é a vida falando com a gente. Então, a vida fala com a gente de várias maneiras diferentes, e a gente passa batido, e a vida, tá bom. Na outra vez ela vem, tá bom. E vai. E às vezes você pode passar reencarnações sem entender os recados que a vida nos dá todo dia. Todo dia tem um recadinho para nós. A gente precisa entender o que a gente chama de simbolismo da vida. Por que eu falei isso? Porque isso está exatamente conectado com isso aqui. Aprender a entender que você tem um anjo guardião, você tem um espírito, ou um espírito guia mediúnico, que ele vai te intuir sempre para o bem. Então você sempre pensa assim, eu estou aqui, estou pensando uma coisa boa, quero fazer alguma coisa, vem uma ideia boa. Agradeça. Obrigado pela ideia. Esquece que ele, de fato, ele não está preocupado com isso. A questão não é que ele precisa receber seu agradecimento, não é isso. A questão é que quando você faz isso, você vai criando uma ponte mais estreita entre você e esse espírito, porque você tem dentro de você um sentimento de desenvolvimento da humildade. E isso é muito bom, isso engrandece muito a alma. Então, a intuição é uma ferramenta poderosa que todos têm, que numa reunião mediúnica isso tem bastante, mas que nós precisamos valorizar a intuição e aqueles que nos intuem. Isso é muito importante. Aí ele fala aqui, que eu já falei, eu não vou ler, que o Espírito André Luiz fala que a intuição é a mediunidade inicial da espécie humana, surgida nos primórdios da evolução. Então, isso aqui eu não vou ler, depois vocês leem, não marquei de negrito, porque não é só uma informação. Ok. E estamos falando ainda da intuição, tá? Pelas ondas de pensamento, então os pensamentos, vocês já viram, tem ondas, né? Vamos falar assim, as frequências, né? A se enovelarem umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto, natureza e objetivo. Olha que coisa legal, né? Então, seus pensamentos estão ali, né? Numa onda, a onda dos seus pensamentos, e a onda do pensamento daquele que quer te ajudar, quer te intuir. Então, elas vão se enovelar, vão se misturando e vão se combinando numa frequência, desde que o trajeto, a natureza e o objetivo seja o mesmo, ou bem próximo. Senão, não vai haver a combinação de frequência. Vai começar a enovelar, mas um vai ficar aqui, outro vai ficar aqui, porque a frequência está fora. Está fora a frequência, né? Encontram-se mentes semelhantes entre si, formado núcleos de progresso em que homens nobres assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores para gerar trabalho edificante e educativo. Gente, pensa agora, homens nobres superiores, quantos a gente conhece no mundo? Kardec, Platão, Sócrates, Chico e muitos outros que, com a capacidade de frequência do pensamento, do desejo, né, da vontade, da natureza, do objetivo, se conectaram a outros espíritos para trazer mensagens maravilhosas para nós. Pensa no Divaldo e na Joana. Gente, os livros da Joana, o nível de complexidade, de beleza, para isso acontecer tem que ter tido o quê? Uma mistura ali, uma entrega. Sem essa entrega, não haveria a mensagem mediúnica, não haveria a comunicação, ou ela seria truncada, ou seria adulterada, como nós vimos lá atrás. Vamos lá. Em termos práticos, sabe-se que os bons dialogadores, doutrinadores, aqui eles tinham colocado 3 nomes para agradar todo mundo, né? Os que na reunião mediúnica conversam com os espíritos comunicantes possuem a mediunidade intuitiva bem desenvolvida. Acabei de falar isso, está aqui. Né? Dentro de uma reunião mediúnica, você pode observar esse processo intuitivo bem desenvolvido. Por quê? Porque precisa. Olha, uma reunião mediúnica tem 2 lados, o lado material e o lado
espiritual, ou encarnados e desencarnados. Todos planejam, todos fazem todos os processos. A parte mais pesada é do mundo espiritual, que vai desenvolver, vai planejar, vai intuir todos os médios, vai cuidar que eles não se distraiam, vai cuidar do doutrinador, do esclarecedor, para que ele esteja com a mente mais ou menos tranquila, né, para que haja esse enovelamento, né, de frequência. Vai cuidar dos espíritos que têm que vir para a reunião, vai cuidar da limpeza da casa espiritual. Gente, isso é só o começo, tem uma lista. Olha quanta coisa eles têm que fazer, e nós chegamos numa reunião, né, ali, com a nossa vontade e tal, passamos ali 1h30, 2 horas e vamos para casa. Eles começaram, às vezes, dias antes, porque, às vezes, tem casos complicados que precisam ser trabalhados. Quando é que vem para a reunião mediúnica? Quando está no ponto. Quando está no ponto de fazer algo, né? De fazer algo por aquele espírito. Então, o nosso trabalho precisa muito dessa intuição e a gente tem que estar muito afável a essas intuições e agradecer. Mas, como a intuição é a faculdade básica e primordial, ela sempre estará presente nas demais mediunidades de efeito inteligentes. Então, não é porque tem um médio intuitivo que os outros não são. Não é. Na psicofonia, na psicografia, na vidência. Então, tem as duas coisas. Vamos lá. Médios audientes. O que são médios audientes? São os que ouvem a voz dos espíritos. Trata-se de uma voz interior, que se faz ouvir no foro íntimo das pessoas. Mas você percebe que alguém está conversando com você, falando palavras, frases, fazendo colocações. Deixa eu ver algum exemplo. De outras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual de uma pessoa viva, encarnada. Então, tem as duas coisas. Tá? Um desencarnado falando com uma voz interior ou uma voz exterior. Uma voz clara e distinta. E quem é médio audiente, se tem as duas, ou se sabe bem a diferença. Uma coisa é você ouvir alguém conversando com você, palavras, fazendo colocações, né? Você percebe aquilo. Ou você escuta uma voz falando. Você não vê, mas você escuta. Esse é o médio audiente. A voz interior da frase caracteriza uma percepção mental, um som ou palavras que cruzaram o cérebro, própria da mediunidade audiente intuitiva. Já a expressão voz exterior, clara e nítida, indica que, além da percepção mental propriamente dita, ocorreu uma atuação nos órgãos da audição. Então, o espírito atuou no órgão da audição para que não só você percebesse a palavra mentalmente, mas que você percebesse o som. Né? Uma coisa é você perceber mentalmente, por exemplo, quando você vê alguma coisa, você vê com os olhos, você vê uma coisa física, tem a luz. Isso vai para dentro de você. Você vê, mas a percepção daquilo que você vê se produz na sua mente. Na sua mente. Então, quando você escuta uma voz interior, é como se você ouvisse uma voz que você não ouviu e ela entrou dentro de você. E a voz exterior, não, eles mexem aqui, né? De escuta, para que você escute o som claro e nítido. Essa é a diferença. Nessa situação, ocorre simultaneamente um efeito inteligente e um efeito físico. Olha só que interessante. Um efeito inteligente, que é a percepção mental, e um físico, que é a ação no órgão da audição. As duas coisas ao mesmo tempo. Então, os médios audientes podem, assim, conversar com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicar com determinados espíritos, eles os reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Então, você tem a conversa interior e você leva isso a sério, você se compenetra daquilo, você faz disso uma coisa importante na sua vida e você vai conversando e eles vão conversando, porque esse é o objetivo, a comunicação e te ajudar. E se for uma comunicação exterior, é a mesma coisa, né? A mesma coisa. Eu imagino assim, uma comunicação exterior é como se provasse para o médium, olha aqui, ó, você está percebendo que tem? E acho que é como se fosse um efeito físico e inteligente. O efeito físico você vai deixando de lado e ficando com o inteligente. Imagina que você é um médium audiente que tem a voz exterior.
E aí você ouve e pensa que é assombração, pensa que não sei o quê, estão me perturbando, estão me obsediando. Bom, vai ficar naquilo. Mas se você começa a entender que aquilo é importante, vai se envolvendo, chegando ao ponto de se comunicar com aquele ser, pode ser que rapidamente ele passe só para a voz interior, porque não precisa mais do efeito físico. Essa é uma hipótese interessante que médiuns que têm essa condição devem estudar um pouco sobre isso. Viu? Então, reconhece pela natureza da voz. Né? É uma faculdade muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons. Né? Tem esse detalhe, né? É um detalhe. Ou somente aqueles por quem chama. Entretanto, o quadro muda por completo quando o espírito mau se agarra a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e não raras mais inconvenientes. Também tem isso. Né? É o que a gente fala, né? São os escolhas da mediunidade. Você é um médium, a sua comunicação vai ser feita de acordo com a sua onda vibratória. Então, se você está, né, falando com espíritos protetores, mas também pode ter o outro lado da história também, faz todo sentido. Né? Ok. Médios falantes, que a gente não costuma usar muito, né? Ou psicofônicos. Né? E é interessante que esses médios eles são os mais usados, né? Dentro de uma reunião mediúnica. Então, se você, numa reunião mediúnica, você tem um doutrinador ou dois, e tem um médio vidente e tal, normalmente os médios de psicofonia, né, os falantes, são os que mais abundam numa reunião. Por quê? Porque são os mais necessários ali para atendimento de pronto-socorro. Quem vive em reunião mediúnica há muito tempo e conheceu o trabalho, você percebe claramente. É tipo assim, você tem 10, 12, você tem 3, 4 de psicofonia, e ali fala um, fala o outro, fala um, fala o outro, porque é um tipo de mediunidade muito prática para esse tipo de trabalho. Nestes, o espírito comunicante atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médios escreventes. É uma faculdade muito útil na comunicação de espíritos necessitados de auxílio no pronto-socorro, né, que eu falei. Porque, além de viabilizar o atendimento direto por meio do diálogo fraterno e esclarecedor, é possível envolver o sofredor em vibrações harmônicas do passe e da prece. Olha quanta coisa tem nesse processo aqui, que às vezes eu falo de incorporação, mas, na verdade, não tem a incorporação. Né? Tem uma junção de perispírito, e ali o espírito recebe, além do choque anímico, que às vezes é fundamental para um espírito, dar uma virada, tem a vibração da reunião, tem a vibração do médium, ele pode receber um passe, muitas coisas interessantes podem acontecer pelo fato dele estar um pouco junto de um encarnado num trabalho espiritual. Da mesma forma que os médios audientes, os psicógrafos, podem captar as ideias do espírito comunicante intuitivamente. Nessa situação, o transe mediúnico é leve e superficial, a comunicação é mais direta, pois o médium não se deixa envolver tanto pelas vibrações desarmônicas do sofredor. Então é um negócio assim, ó, eu estou, mas não estou não. Espera aí, fica por aqui, e ele vai receber uma certa vibração, ele vai entender às vezes o sofrimento, mas não é total, é parcial. Auxiliando como faria, por exemplo, uma enfermeira junto ao enfermo. Então, o exemplo é muito bom. Você tem uma pessoa muito doente, a enfermeira cuidando, ela percebe a dor, ela entende, ela cuida, mas ela não sente aquela dor toda ali. Ela pode ficar com compaixão, né? Mas não vai sentir a dor que ele está sentindo. É diferente. Os médios psicofônicos e intuitivos são numerosos. E aí é o que eu falei, predominam nas reuniões mediúnicas espíritas. Quando a manifestação psicofônica é mais intensa, ou seja, quando é um processo muito difícil, né, que o transe é menos superficial, quer dizer, um pouco mais profundo, o médium sofre junto com o sofredor. Isso pode acontecer. E não raro deixa-se impregnar pelas vibrações desarmônicas. Isso também acontece. Que, sendo absorvidas, são somatizadas, mesmo após o encerramento da comunicação e afastamento do espírito. Contudo, com a educação da faculdade mediúnica, olha isso aqui, o estudo contínuo e esforço de melhoria moral, o médium aprende a neutralizar as vibrações, auxiliando
eficazmente, né? Aqui ficou o negócio aqui, deixa eu ver aqui. Ops. Eficazmente, mas ele tá com esse negocinho de slide aqui. Eficazmente, acho que é no processo espiritual, nesse estado espiritual. Então, olha só, você está numa reunião mediúnica, a reunião é vamos falar de pronto-socorro ou desobsessão. Obsessão é mais complexo. De pronto-socorro, o que você atende no pronto-socorro? O nome já diz. Os espíritos trazem aqueles irmãos que estão doentes, estão com problemas sérios de saúde no plano espiritual, é vingança, é não sei o quê, tem 1000 coisas. Então, você é o médium, você recebe aquele espírito, né? Você vai dar a palavra. Você sente o impacto dele? Sente, claro que sente, mas é parcial. É parcial. Ele saiu, né? Os espíritos cuidam de reequilibrar e você já se reequilibra, porque você vai receber outro. Você pode receber 1, 2, 3, 4, não tem limite, tem limite, né? Mas assim, você pode receber até 3, assim, em alguns casos até 4 numa noite. Agora, se você está muito mal, desequilibrado, você não está bem, né? E você vai para a reunião mediúnica e você começa o trabalho. E aí, de repente, nessa reunião, tem algum espírito numa situação muito difícil, ele pode te desequilibrar, ele vai embora, os espíritos vêm para te restabelecer, mas não é suficiente. Por quê? Porque tem a sua cota, tem a sua parte na história. E a sua parte é que você tem que estar minimamente preparado para isso. E às vezes você carrega um pouco desse sofrimento, dessas vibrações por algum tempo, até neutralizar. E com o esforço de estudo, o trabalho do médium no processo de melhoria moral, ele começa a aprender a neutralizar essas vibrações. Isso é importante. Vamos lá. E aqui a psicografia, né? Os médiuns que escrevem, os psicógrafos, né? Psicógrafos, estou colocando acento no lugar errado. São pessoas que transmitem pela escrita a mensagem dos espíritos. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 13, o codificador classifica a mediunidade de psicografia em 2 tipos. Né? São 2 tipos. A psicografia indireta, quando o espírito utiliza um instrumento que não seja a mão do médium. Nessa situação, trata-se de mediunidade de efeito físico. Acontecia nas mesas girantes, né? Usava lá como eles falam, a cesta de bico, que eu não sei, e ali na ponta tinha alguma coisa, e a pessoa botava a mão na cesta. Então, eles usam outro artifício. Também não é muito comum hoje. E a psicografia direta ou manual, quando o espírito utiliza a mão do médium. Allan Kardec pondera também que de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo, pela facilidade com que podem exprimir-se. Eles, os espíritos, nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos facultam apreciá-los em seu justo valor. Além disso, entre as faculdades mediúnicas, a de escrever é mais suscetível de ser desenvolvida pelo exercício. A Grace quer colocar uma coisinha para nós aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Bem, gente, eu estou acompanhando aqui a aula, né? E por experiência em reuniões mediúnicas, então, a questão de o que o médium sente, e de acordo com a passividade que ele vai dar, e como esse médium fica após, né? Essa questão que muitas pessoas levam, que se você dá passividade para um espírito que está muito sofredor, ou que você sai, que o médium sai em desequilíbrio da reunião, isso é muito, assim, depende muito daquele de como o médium se prepara, do conhecimento, do estudo, né? Quantas vezes a gente vai para uma reunião, que a gente sabe que quando você vai para uma reunião de atendimento, né? De uma reunião, como que se fala, de espíritos que estão sofredores, que estão doentes, pronto-socorro, o que ocorre? Às vezes, no dia anterior,
ou às vezes até no dia anterior, ou mesmo no dia, você tem as percepções. É o que nós chamamos muitas vezes dos ônus da mediunidade. Às vezes você, por exemplo, se é um espírito que está com problemas no estômago, você tem aquela sensação de dor, mal-estar, ou então uma dor de cabeça, dor no corpo, uma sensação de mal-estar. Aí você vai para a reunião mediúnica. Quando está trabalhando em reunião mediúnica, a gente até sabe que aquilo ali não é seu, que você não tem o hábito de passar mal por essas questões. A gente vai para a reunião mediúnica, é incrível. Acabou a reunião mediúnica, fica tudo lá. Então, essa história de dizer que eu saí desequilibrado da reunião mediúnica, é porque nós temos que entender que tem os espíritos que são responsáveis de tratar esses espíritos e igualmente nos protege. Se nós estamos lá de boa vontade, servindo de instrumento para que o espírito possa dar a passividade, que os outros possam, o esclarecedor possa conversar com esse espírito e que a espiritualidade possa acolher esse espírito, nós também não tem sombra de dúvida que nós, os médios, somos também cuidados e protegidos. Então, é muito importante isso, a nossa vibração, e a gente ter por isso que é bom estudar. Quando a gente estuda, a gente sabe que vai ficar lá na reunião mediúnica. Então, o médium que sai desequilibrado, que sai com não dorme, que passa depois de reunião mediúnica, ou é algo muito atípico, ou muitas vezes é despreparo do médico. Do médium, de como ele compreender todo esse processo, né? E como ele se comporta durante a reunião, e via de regra, o médium não sai em desequilíbrio. Às vezes tem pessoa que fala, tenho medo de me envolver em mediunidade, porque vou passar mal, vou ficar ruim, vou ficar desequilibrado. Não tem nada disso, gente. Já tive experiências de situações assim, de espírito muito sofredor, de mal-estar, aquela coisa, parecia que a gente queria morrer ali naquela hora de se ouvir, de dor. A gente sentia dor mesmo, aquela emoção enorme, tudo. Acabou. O espírito foi retirado também, acabou. Toda a percepção. E é até interessante a gente observar isso, que é assim, acabou, pronto, saiu. Questão de segundos, quando você volta daquele transe, né, você está bem. Então, é isso, nós temos, por isso que é importante a gente estudar para poder servir de melhor instrumento, né, para a espiritualidade. Não dá trabalho para os espíritos que são responsáveis para a reunião de depois ficar equilibrando, tratando de nós também, né? É nosso dever a gente colaborar nesse processo, né? E nada como fazer isso que nós estamos fazendo, estudar, compreender. Já sabe, eu vou para a reunião mediúnica, muitas vezes eu tenho essas percepções, esses ônus, essas sensações pré-reunião, sei que não é meu, sei que é dia de reunião, coincidentemente, nesse dia eu tenho algumas percepções, mas eu sei também que eu vou sair de lá, eu vou sair bem. Né? Então, não tenham dúvida disso, que é assim que é. Né? Nós temos várias experiências disso. Né? Deixa eu voltar aqui, mas antes de voltar, tem algumas coisas de reunião mediúnica, eu tenho certeza que o Roberto deve falar muito com vocês amplamente, mas a gente tem algumas experiências também, e é importante entender, porque a gente está falando de tipos de mediunidade. Então, você tem a mediunidade de vidência, por exemplo. Mediunidade de vidência, a pessoa que tem que entender o seguinte, o que ela está vendo é uma ilusão ou é verdadeiro? Essa é a primeira coisa. Porque você pode estar vendo alguma coisa que algum espírito quer que você veja, e ele está te enganando. Tem que ter cuidado com isso. Muito cuidado.
Mediunidade de evidência. Você está vendo uma coisa e você comunica a alguém, tem um espírito aqui do teu lado. Como assim? Por que você vai fazer isso? Essa pessoa está preparada para saber disso? Precisa saber disso? São coisas que são de cada tipo de mediunidade. Então, você tem uma mediunidade intuitiva e você está numa reunião mediúnica e você está ali sentado na mesa e tem os médios de psicofonia e tem um orientador e ele tem a intuitiva também, mas você tem a intuitiva e tem evidência. E aí o orientador está conversando com o espírito ali que está no sofrimento dele, e aí você está ali conversando e, de repente, o outro que está lá na mesa interfere na comunicação. Fulano, você tem que falar isso para ele, assim, assado. A gente viveu uma coisa desse tipo. Isso causa um distúrbio na reunião, onde o espírito que está comunicando se aproveita disso e cria um tumulto na reunião. Então, é muito importante que quem está numa reunião mediúnica até faça uma reunião posterior ou depois para falar sobre a reunião, fulano, não sei o que e tal, mas não na hora da reunião, porque isso desestabiliza a reunião, desestabiliza a atmosfera que existe na reunião. Vamos lá. Então, aqui a gente falou da psicografia direta ou manual, e você tem as mediunidades, né, de psicografia que são mecânicas, né, onde o espírito atua diretamente sobre a mão do médium, ele lhe dá a impulsão completamente independente da vontade deste último. Quem lembra das psicografias do Chico, principalmente das como é que fala? Das cartas, né, que ele escrevia, tudo mecânico. Ele botava a mão no rosto assim e a mão ia. Quer dizer, a mão no rosto com certeza para tirar qualquer tipo de distração que tivesse em prece. E a mão ia se movimentando sem ele entender o que estava escrevendo. E muitos dos livros dele foram feitos assim também. E a gente sabe que tem esses processos mecânicos, né? Por quê? Por qual razão? Porque às vezes o espírito quer transmitir uma mensagem que é tão alheia àquele médium, tão alheia, não tem nada a ver com ele, né? Que o mecânico vai ser mais fácil, ele vai escrever o que ele quer ali, depois a pessoa lê e fala, faz sentido, passa para frente. E tem também os médios que são psicógrafos intuitivos. Aí é diferente, não é mais mecânico, com a mão. A transmissão é do pensamento e também se dá por meio do espírito do médium. Então, é aquele de novo. É intuitivo e escreve. Então, o que acontece? O espírito vem e, através da intuição, projeta no médium as palavras por palavra. Não é só uma imagem, porque ele tem que escrever. Às vezes vai escrever um livro, é palavra por palavra, e às vezes são palavras técnicas. Quem já leu livros do André Luiz, alguns com palavras extremamente técnicas, né? O livro da mediunidade, Evolução em Dois Mundos, tem coisas que são técnicas e que, se não escrever a palavra corretamente, sai tudo errado. Então, o espírito comunicante não atua sobre a mão para fazer escrever, não a toma, nem a guia. Atua sobre a alma, com a qual se identifica. A alma do médium, sob esse impulso, dirige sua mão, e a mão dirige o lápis. Então, está aí. É como se falasse lá dentro do médium, escreve isso aqui, vai escrevendo. É um ditado, pensa num ditado, né? Aí o espírito está fazendo um ditado lá na cabecinha do médium, ele vai escrevendo. É um ditado. E, além disso, nós temos a psicografia, que pode se manifestar de forma mecânica, intuitiva e semimecânica. E os médios psicógrafos semimecânicos. Então, tem os mecânicos, os intuitivos e os semimecânicos. No médio que é mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médio intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O semimecânico participa de ambos esses gênios, sente que sua mão é impulsionada contra a sua vontade, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita, no segundo, antes, e no terceiro, ao mesmo tempo. Então, é assim. O mecânico, ele não tem noção do que está escrevendo, vai escrevendo.
Depois ele vê o que acontece. No intuitivo, ele recebe na tua mente, né? Vai na sua mente, ele vai como se fosse um ditado. E o semimecânico, as duas coisas. Ele percebe que a mão dele não está sob o controle dele, mas ele sabe o que ele está escrevendo, ele tem ideia do que ele está escrevendo, ele tem consciência do que está escrevendo. Então, essa é a diferença que existe. E os videntes é aqueles que têm a faculdade de ver os espíritos em estado normal, quando perfeitamente acordados, e conserva a lembrança precisa do que viram, né? Porque é diferente do sono, né? Então, está acordado e você vê. E você vê sempre? Não. E você vê tudo? Não. Isso é importante entender. O médium vidente vê aquilo que ele precisa ver ou que os espíritos querem que eles vejam. Então, ele pode estar vendo uma coisa numa reunião mediúnica e tem um outro vidente que está vendo outro. Não, você está vendo isso? Não é isso, é outra coisa aqui. Isso é preciso ter muito claro para a gente não criar um problema com relação à nossa vidência, de estar vendo uma coisa, tirar uma conclusão e falar, é isso. Aí você tem um outro médium vidente e fala, não, mas não era isso que eu vi outra coisa ali. Ou, às vezes, até um trabalhador que tem um sentimento sobre aquilo ali fala, olha, o meu sentimento é diferente. Então, não é simples, não. É raro que essa faculdade seja permanente. Podemos incluir na categoria dos médiuns videntes. Todas as pessoas dotadas de dupla vista, a possibilidade de ver os espíritos quando sonhamos não deixa de ser uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, mediunidade de evidência. Ora, você está sonhando, você vai ver os espíritos, claro. É uma mediunidade também, mas não é uma mediunidade de evidência, porque você está sonhando. A evidência requer que você esteja no estado acordado, né? De vigília. O médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista, mas, na realidade, é a alma quem vê, razão pela qual, se eles fecharem os olhos, continuarão vendo, com os olhos abertos ou fechados, não faz diferença. Os médiuns sonambúlicos, né? Então, você tem os sonâmbulos, que são pessoas sonâmbulas, e tem os sonambúlicos. Acho que nós estamos chegando no fim aqui, deixa eu ver. Estamos sim. Estamos chegando na nossa hora aqui. São os que, sob transe profundo, transmitem comunicações dos espíritos. Então, é o médium sonambúlico. Ele está em transe e ele transmite a comunicação. Agora, o sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe. O indivíduo considerado pura e simplesmente sonâmbulo não é propriamente médium no sentido estrito da palavra. O sonâmbulo possui a faculdade anímica de sair do corpo, desdobrar-se, presenciar acontecimentos, conversar com os espíritos, transmitir informações que julgar pertinente. É como se fosse um sono profundo. Ele vai lá, vê tudo aquilo, vem e volta. É diferente do médium sonambúlico, que age, né, como intermediário dos espíritos quando se encontra parcialmente desligado do corpo físico. São duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. E, às vezes, tem o sonâmbulo e o médium sonambúlico, né? O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo. E o que diz não vem dele. Então, é completamente fora dele, da maneira dele ser, dele falar, das coisas que ele conhece. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, ao passo que o médium sonambúlico expressa o pensamento de outrem. Então, essa é a grande diferença, né? Gente, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Vamos finalizar aqui. Deixa eu ver a hora, que nós estamos chegando no final aqui. Só existe um meio de comprovar sua existência. É experimentar, afirma Allan Kardec. É importante considerar que a mediunidade faz parte do programa reencarnatório. É totalmente improdutivo forçar o desenvolvimento de uma mediunidade que não foi incorporada ao psiquismo do espírito ou que ainda se revela incipiente. É medida de prudência deixar que a faculdade se manifeste espontaneamente. Essa é uma recomendação de Kardec. Ou seja, não forçar. Você tem que desenvolver a mediunidade, você tem que fazer. Não. Deixa que ela apareça. Depois. Nem induzir, né? Deixa que. Você está vendo Exato, isso? A Grace está falando aqui. Chega para cá que a gente vai fechar. Ela está falando uma coisa interessante aqui. Deixa que eu já vou sair daqui. Deixa eu só ver uma coisa que eu preciso fazer comentário. Que nós vamos entrar depois no passe espírita. Então, peraí. Então, fechamos aqui com o Kardec. Deixa eu tirar daqui, que eu já excluo. Ok. Então, gente, que também o que por vezes ocorre,
ou o esclarecedor, a pessoa que está ali dirigindo a reunião, às vezes vamos imaginar que essa pessoa tem uma vidência, uma percepção, e induz o médium, tipo, está lá o médium concentrando e fala, você está vendo alguém, algum espírito aí perto de você, ou está acontecendo, sentindo alguma coisa, ou descreve uma cena, uma localização, tipo, induzindo ao médium aquele cenário, aquela situação. Isso é sério, não se deve acontecer, porque aí pode gerar ali no médium uma confusão mental, que às vezes ele não está percebendo, não está sentindo nada daquilo, mas a partir do momento que o esclarecedor induz ele a isso, ele pode gerar uma confusão ali do médium, né? Então, é importante isso, não tentar de alguma forma induzir, deixa na passividade, na comunicação, que o médium externe aquilo que, de fato, ele está acontecendo na percepção, ou a mensagem que ele está recebendo do espírito. E não tipo, eu falo, viro para olha, que você está vendo isso, está acontecendo, tem sentindo, alguém, né? Você está sentindo isso, tem alguém perto de você, aí a pessoa, o médium, ele pode ali naquele momento gerar uma confusão, que se ele não tiver ou sentindo essas coisas que foram sugeridas, ele pode gerar uma confusão mental ali nele. Então, é importantíssimo a gente estudar, se preparar para ir para uma reunião mediúnica, né? Gente, nós não vamos entrar no outro assunto, só falta alguns minutinhos para a gente terminar aqui, né? Falta 8 minutos. A gente vai terminar, a gente vai começar na aula que vem com o tema Passe Espírita e vamos fazer provavelmente 2 ou 3 tópicos, porque são tópicos menores. Hoje, só para finalizar, vocês terem ideia como que é essa questão de mediunidade, comunicação mediúnica, hoje nós estávamos no trabalho de manhã da gestante e nisso apareceu uma senhora lá, que não tem nada a ver com o trabalho, mas falando que ela precisava conversar, a coordenadora do nosso trabalho estava ocupada, aí o amigo falou, Grace, conversa com ela. Fui lá para uma sala, a senhora começou a chorar, tudo, né? E aí, na minha cabeça, eu pensando assim, pediram ajuda, orientação aos espíritos ali da casa, o que eu deveria falar. E, assim, diante da colocação, uma história muito sofrida, né? E eu falando, meu Deus, o que eu devo? Conduza minhas palavras, com toda a clareza, como se ele chegasse aqui do meu lado, na minha cabeça, e falasse assim, você não tem que falar nada. Você só vai ouvir. Assim, claro, como em bom tom. Aí até eu abri o olho assim, dava a impressão que alguém chegou perto de mim e falou, e chegou de fato, né? Mas só que eu não tenho evidência. Então, a espiritualidade fala com a gente assim. Aí, na hora que era para eu falar, também falei palavras que depois aí a gente pensa, falei assim, por que eu falei isso, né? A gente percebe, muitas vezes, que você usa expressões que não palavras que no seu cotidiano não faz parte do seu vocabulário, você usa expressões que normalmente você não usa, né? Então, e isso também para os dois lados, tanto para coisas positivas, né? Quando também você deixa se envolver, né? Inclusive, essa senhora que foi conversar comigo, ela relatou algo muito, falando que ela é uma senhora já mais de idade, e diante de uma situação que ela viveu, que ela teve uma força descomunal, acabou espancando uma pessoa que ela fala, eu não tenho força física para isso, não tenho saúde, eu não sei o que aconteceu. Ela mesma assustada. Acho que saiu. Caiu? Voltou aí, Ednilson? Acho que o pessoal do centro aqui caiu, deixa eu ver. Deu a hora já também, né? Deu. Bom, a gente vai encerrando aqui.
agradecendo aí a presença, o grupo lá caiu. Depois ele ouve na gravação. Mas a gente vai deixar na gravação o agradecimento, encerrando aqui, nós chegamos no final, e agradecendo a Deus por tudo, a presença do Ednilson, nosso amigo, do grupo lá do Centro do Roberto, e vamos encerrando a transmissão aqui. Então, boa noite a boa todos. Noite a todos. Bom descanso. Bom e descanso. Até semana que vem, se Deus quiser. É isso aí, fica com Deus. Até quinta. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.